Quando hidrólogos descrevem as secas dos anos 2020, eles tipicamente enfatizam o que se tornou visível na superfície: leitos de rios secos, bancos de areia expostos e cursos d'água reduzidos a riachos rasos. Mas a verdadeira história, amplamente ausente dos relatórios ambientais e ainda oculta em notas de rodapé de engenharia, se desenrolou abaixo da linha d'água. Começou com uma iniciativa direta de gestão hídrica. Engenheiros em múltiplos continentes receberam ordens para redirecionar água para projetos de irrigação, desenvolvimento urbano e manutenção hidrelétrica. O objetivo era utilitário: baixar níveis d'água temporariamente, avaliar a integridade da infraestrutura e determinar se pontes envelhecidas requeriam reforço. Mas no instante em que os níveis d'água caíram abaixo dos mínimos históricos, algo imprevisto ocorreu. Eles expuseram fundações que permaneceram submersas por séculos. Abaixo das pontes da Europa e América do Norte, em profundidades excedendo o que qualquer avaliação de engenharia moderna havia documentado, equipes de inspeção descobriram estruturas de suporte que não combinavam com nenhuma cronologia de construção reconhecida. Seu posicionamento era peculiar. Sua profundidade era impossível, e a alvenaria não tinha semelhança com nada nos registros oficiais das pontes. Nem mesmo ecoava os métodos de construção da Revolução Industrial como tipicamente compreendidos. Isso nunca apareceu em declarações oficiais. Falhou em alcançar os periódicos de engenharia documentando condições de seca. Contudo, na documentação interna daqueles anos, uma frase específica emerge repetidamente: profundidade de fundação sem precedentes, construção anômala, inconsistente com especificações documentadas das pontes. O relato autorizado eventualmente reduziria tudo isso a erros de medição, acúmulo de sedimentos criando ilusões de profundidade, ou meramente adições estruturais mal identificadas de reformas esquecidas. Nada notável, nada merecendo atenção. Mas as filmagens de inspeção daquele período, os vídeos capturados por drones subaquáticos enquanto rios corriam em níveis recordes baixos, revelam algo mais. Elas revelam engenheiros posicionados ao lado de fundações de pilares, estendendo-se 40, 50 até 60 metros abaixo do leito do rio, profundidades que não fazem sentido para pontes supostamente construídas para atravessar rios que eram, segundo todos os relatos históricos, nunca mais de 15 metros de profundidade. Pilares de pedra esculpidos com detalhes decorativos muito abaixo de qualquer linha d'água que deveria ter existido. Trabalho ornamental posicionado em profundidades onde nenhum olho humano deveria vê-lo, elaborado com precisão que o concreto moderno não consegue replicar. E quanto mais fundo as inspeções avançavam, mais as estruturas deixavam de se assemelhar à construção prática de pontes, e cada vez mais pareciam monumentos que foram parcialmente enterrados, submersos e propositalmente esquecidos. Inicialmente, as equipes de inspeção tentaram classificar tudo da maneira mais direta. As pontes devem ter sido construídas durante um período de seca incomum. Os rios devem ter sido muito mais baixos historicamente, talvez houvessem secadeiras temporárias que permitiram construção mais profunda. Mas à medida que a documentação cresceu e pontes adicionais foram examinadas, as contradições se expandiram. Por que certos pilares de suporte eram decorados com entalhes intrincados 30 metros abaixo do leito do rio atual? Por que pedras de fundação particulares eram moldadas com detalhes arquitetônicos, como se destinadas a serem vistas da superfície? Por que certos pilares continuavam para baixo com artesanato consistente, bem além de qualquer profundidade que a tecnologia de construção de sua suposta era pudesse alcançar? E a questão que perturbou até os engenheiros estruturais mais convencionais: por que essas fundações inferiores eram tão massivas? As pontes acima requeriam suportes adequados para seus vãos e cargas. Contudo, o trabalho em pedra fundacional abaixo de pontes através do Reno, do Danúbio, do Tâmisa, do Mississippi e do Ohio parecia construído para estruturas vastamente maiores do que o que atualmente se ergue acima delas. Equipes de inspeção reconheceram privadamente entre si que a profundidade e magnitude não correspondiam com qualquer documentação histórica de construção. E embora nenhum deles empregasse terminologia como civilizações pré-dilúvio,
estavam reconhecendo algo igualmente perturbador. Essas não eram meramente fundações de pontes, eram as porções superiores de algo muito mais substancial. À medida que os relatórios de inspeção se multiplicavam, também crescia o silêncio. A documentação tornou-se mais breve, análises técnicas tornaram-se ambíguas, filmagens de drones cessaram de exibir as perspectivas mais profundas das fundações, e então os níveis d'água começaram a subir novamente conforme as condições de seca aliviaram e projetos de gestão hídrica concluíram, e muito do que havia sido revelado retornou à obscuridade. Apenas fragmentos sobrevivem: relatórios de engenharia, alguns arquivos de vídeo e os relatos contidos de inspetores estruturais que examinaram os locais antes do acesso ser restrito. Mas mesmo do que perdura, uma configuração torna-se aparente. Fundações profundas demais para qualquer construção de ponte documentada. Trabalho em pedra ornamentado demais para infraestrutura submersa. Técnicas de construção que parecem assumir um nível de solo completamente diferente. Suportes que parecem se originar de uma era quando os rios não existiam, ou existiam em profundidades dramaticamente diferentes. Quando equipes de inspeção avançaram além das profundidades de fundação esperadas sob as pontes, as suposições eram diretas. Eles antecipavam descobrir pilares de suporte estendendo-se talvez 10 a 15 metros abaixo do leito do rio, padrão para pontes de suas datas de construção documentadas. Nada peculiar, nada excepcional. Mas em dias, essas expectativas se desintegraram porque, ao invés de terminar em profundidades razoáveis, as fundações continuavam para baixo, através de camada após camada de sedimento do leito do rio, estendendo-se a profundidades que não deveriam existir. A anomalia inicial era a ornamentação. Pilares de pontes 30 metros abaixo da superfície exibiam trabalho em pedra esculpido, molduras decorativas e embelezamentos arquitetônicos idênticos em qualidade às porções visíveis acima d'água. Lógica de construção diferente não deveria exibir isso. Você não decora o que não pode ser visto. Você não investe em artesanato para infraestrutura que será enterrada em leitos de rios. Contudo, abaixo de pontes através de 2 continentes, eles fizeram. Cornijas posicionadas 40 metros para baixo, figuras esculpidas 20 metros sob a lama, detalhes arquitetônicos que mantinham o mesmo padrão estético, mesmo quando divididos por profundidades que deveriam ter sido terra sólida, segundo cada levantamento geológico. Era como se quem construiu essas pontes as construiu quando o nível do solo era dramaticamente mais alto, ou quando os rios não existiam absolutamente. À medida que equipes de inspeção documentavam mais profundamente, as anomalias tornaram-se mais perturbadoras. Abaixo das bases de fundação antecipadas, eles encontraram continuação de elementos estruturais que não se assemelhavam a nada como construção enterrada prática. Colunas de suporte substancialmente maiores, junções consideravelmente mais refinadas, configurações que pareciam arquitetonicamente sofisticadas demais para qualquer coisa destinada a ser oculta no subsolo. Certas fundações apresentavam arcadas e espaços abobadados com geometria perfeita, executados com precisão que não correspondia aos métodos crus de construção com ensecadeiras, documentados para suas supostas datas de construção. Essas não eram características temporárias de construção, destinadas a serem enterradas. Eram elementos arquitetônicos permanentes, projetados para serem vistos, projetados para serem impressionantes. E então chegou a descoberta que confundiu até os engenheiros civis, mais experientes, a impossibilidade da própria construção. Construção moderna de pontes em rios requer ensacadeiras massivas, operações de bombeamento d'água e desvios temporários para criar ambientes de trabalho secos. Essas operações são caras, complexas e deixam documentação extensa. Contudo, não existe registro histórico de operações de construção adequadas para construir nessas profundidades. Nenhuma documentação de ensacadeiras alcançando 40 metros abaixo do nível d'água. Nenhum relato das operações massivas de bombeamento que teriam sido requeridas. Nenhum registro de desvios de rios extensos o suficiente para permitir construção seca nas profundidades que agora sabemos que essas fundações alcançam.
Cálculos de engenharia realizados nas filmagens de drones demonstram isso inequivocamente. A capacidade de bombeamento requerida, os materiais necessários para ensecadeiras, a força de trabalho necessária, tudo teria excedido os recursos documentados de suas eras de construção por ordens de magnitude. Essas fundações aparecem como se tivessem sido construídas ao ar livre, então subsequentemente enterradas sob metros de sedimento e níveis d'água crescentes. Mas o detalhe mais perturbador não era o que surgia nas filmagens de inspeção. Era o que falhava em surgir nos arquivos. As histórias autorizadas compostas sobre essas pontes mal referenciam profundidades de fundação. Certos diagramas de engenharia mostram apenas bases rasas. Aspectos particulares da estrutura submersa são omitidos inteiramente da documentação histórica, embora a evidência de vídeo demonstre que eram muito mais extensos do que registrado. O silêncio é difícil de ignorar, porque se essas fundações genuinamente pertencessem às datas de construção documentadas, por que suas profundidades reais não foram registradas? Por que os métodos sofisticados de construção submersa não foram explicados minuciosamente? Por que os vídeos de inspeção foram silenciosamente arquivados, ao invés de publicizados como conquistas de engenharia notáveis? Até certos elementos estruturais apresentavam preocupações. Juntas precisas demais, superfícies refinadas demais sob metros de lama, detalhes arquitetônicos consistentes demais para a infraestrutura supostamente construída em condições subaquáticas desafiadoras. Detalhes que pareciam menos como construção apressada sob ensecadeiras temporárias e mais como artesanato tranquilo executado ao ar livre. O que as quedas do nível d'água revelaram foram estruturas que não correspondiam a práticas documentadas de construção de pontes, não correspondiam a fundações enterradas práticas, e nem mesmo correspondiam umas às outras em suas supostas datas de construção. Ao invés, constituíam um vocabulário arquitetônico peculiar, um que parecia abranger múltiplos séculos, contudo de alguma forma permanecia coeso, proporcional e impossivelmente ornamentado para a infraestrutura submersa. A surpresa inicial chegou com a própria ornamentação. Essas não eram colunas de suporte simples, projetadas puramente para função estrutural. Eram pilares arquitetonicamente elaborados, fundações moldadas com proporções decorativas, detalhes esculpidos que preservavam sua intricância perfeitamente apesar de séculos subaquáticos, e superfícies de pedra arranjadas com propósito estético, quase como as porções inferiores de grandes monumentos, ao invés de suportes de pontes enterrados. Certas fundações eram tão elaboradamente esculpidas que engenheiros presumiram que as decorações deviam ter sido adicionadas perto da superfície d'água. Mas inspeção detalhada provou que a ornamentação continuava uniformemente para baixo, mantendo qualidade consistente 30, 40, 50 metros abaixo do leito do rio moderno. Trabalho em pedra refinado, floreios arquitetônicos e elementos de design que geravam mais mistérios do que soluções. E então chegou a característica que ainda confunde pesquisadores presentemente: a escala massiva das estruturas inferiores. Formalmente, engenheiros explicaram essas como necessárias para a estabilidade em leitos de rios instáveis, mas nada sobre elas corresponde a cálculos de engenharia documentados ou princípios de design de fundação. Essas fundações eram grandes demais, profundas demais e arquitetonicamente elaboradas demais, como se fossem projetadas para suportar pontes 3 ou 4 vezes o tamanho do que atualmente se estende acima delas. Certas bases de pilares eram amplas o suficiente para suportar estruturas do tamanho de catedrais, outras apresentavam câmaras internas e passagens, quase como fundações para edifícios monumentais massivos, ao invés de simples travessias de rios. Engenheiros de inspeção descreveram-nas em relatórios confidenciais como infraestrutura desproporcional. Não meramente superdimensionadas para a segurança, mas dimensionadas para estruturas que não existem, embora ninguém pudesse especificar o que essas estruturas poderiam ter sido. Outra peculiaridade emergiu na consistência dos métodos de construção. Essas não eram anomalias isoladas em pontes individuais. Equipes de inspeção descobriram profundidades impossíveis similares através de dezenas de pontes, abrangendo milhares de quilômetros. Do Elba ao Sena, do Potomac ao Mississippi, o padrão se repetiu, fundações estendendo-se a profundidades muito além de suas especificações
Documentadas. Trabalho ornamental posicionado onde nunca deveria ter sido visto. Qualidade de construção sugerindo edificação ao ar livre, ao invés de montagem subaquática. Isso gerou uma possibilidade inquietante. Essas pontes podem não ter sido construídas através de rios absolutamente. Podem ter sido construídas através de vales secos, em solo plano, usando técnicas de construção apropriadas para monumentos terrestres, ao invés de travessias de rios. Quanto mais profundas as inspeções procediam, mais estranha a evidência geológica se tornava. Amostras de núcleo retiradas de ao redor das fundações revelaram padrões de acúmulo de sedimentos que não faziam sentido para a lama de rio gradualmente depositada. Certas camadas pareciam ter sido depositadas rapidamente, quase catastroficamente. Outras mostravam evidência de fluxos d'água massivos que teriam requerido volumes de rios muito excedendo qualquer coisa na história documentada. Mas a descoberta que produziu maior perplexidade foi os restos de vegetação encontrados em camadas de sedimento adjacentes às fundações profundas. Sistemas de raízes fossilizados, matéria orgânica preservada, composições de solo indicando que essas fundações uma vez ficaram em ambientes terrestres, não aquáticos. Contudo, estavam localizadas em profundidades que deveriam ter estado debaixo d'água por milênios, segundo modelos geológicos convencionais. A explicação autorizada fornecida subsequentemente: eventos de inundação localizados, mudanças graduais do leito do rio. Mas isso não explica por que a evidência orgânica emerge em profundidades consistentes através de múltiplos rios, em múltiplos continentes, não espalhadas aleatoriamente, mas posicionadas sistematicamente, como se um evento singular enterrasse todas essas pontes a profundidades similares simultaneamente. Pouco depois dessas descobertas, algo peculiar começou a ocorrer. Zonas de inspeção foram fechadas. Documentação de vídeo foi classificada. Porções profundas de certas fundações de pontes foram isoladas de investigação continuada. Parte disso foi formalmente designado como preocupações de segurança necessárias para prevenir que vulnerabilidades de infraestrutura fossem publicizadas. Mas as escolhas sobre quais pontes restringir acesso primeiro e quais dados de inspeção suprimir geraram questões contidas entre testemunhas, porque as estruturas que foram seladas de exame adicional eram invariavelmente aquelas que contestavam a cronologia autorizada mais. Os pilares impossivelmente profundos, as seções submersas elaboradamente esculpidas, as fundações superdimensionadas, a evidência geológica sugerindo enterro rápido. Essas pontes eram possivelmente a descoberta mais significativa de todas. Não eram anomalias isoladas, eram componentes de um padrão sistemático, uma rede de travessias que pareciam menos como projetos de construção individuais e mais como um sistema de infraestrutura coordenado. Alinhadas a especificações similares, construídas com técnicas comparáveis, decoradas com tradições estéticas relacionadas, como se uma vez pertencessem a uma rede de transporte substancialmente maior, uma que conectava territórios muito antes de qualquer civilização que reconhecemos supostamente possuir tais capacidades. E, contudo, quase tão rapidamente quanto as secas revelou, níveis d'água crescentes as ocultaram novamente. Suas profundidades não verificadas, suas implicações inexploradas, sua presença silenciosamente eliminada do discurso público de engenharia. Quando você examina as consequências dos programas de inspeção, algo torna-se impossível desconsiderar. As investigações não concluíram, foram terminadas, não completadas, não resolvidas, terminadas. Quanto mais as equipes de inspeção procediam, mais o caráter de seus relatórios se transformava. Documentação inicial era técnica, quase rotineira, mas ao final, a linguagem torna-se restrita, vaga e estranhamente incompleta, como se alguém mais abruptamente controlasse o que podia ser documentado. E é aqui que o mistério definitivo começa. Porque as fundações mais profundas que acessaram sob as grandes pontes não eram típicas, não eram práticas, não eram explicadas por qualquer metodologia de construção convencional. Eram algo completamente diferente. Múltiplos relatórios confidenciais, os poucos que circularam entre engenheiros estruturais, descreveram fundações que abruptamente se transformavam do explicável ao impossível. Estruturas de suporte tão profundas que equipamento de perfuração moderno lutava para alcançar suas bases.
câmaras esculpidas integradas em fundações de pilares 40 metros abaixo. Espaços arquitetônicos engenheirados para propósitos muito além de simples suporte de ponte, e construção que se estendia além das zonas de fundação mapeadas, continuando em profundidades inexploradas abaixo de cidades modernas. Mas eis o aspecto que sempre fica oculto. À medida que os níveis d'água se normalizaram, nenhum levantamento abrangente foi completado. As fundações mais anômalas foram aquelas deixadas não documentadas. Engenheiros descreveram água retornando antes que inspeções completas pudessem ser conduzidas. Acesso sendo restrito antes que medições pudessem ser finalizadas, filmagens sendo arquivadas antes que a análise pudesse ser completada. Não foi gradual, foi pronto. A explicação autorizada, restrições orçamentárias, prioridades competitivas, conclusão de avaliação estrutural. Mas se tratava-se apenas de completar inspeções padrão, por que as fundações mais incomuns, as mais profundas, as historicamente mais significativas, foram aquelas deixadas não examinadas? E por que inspeções rasas convencionais continuaram em estruturas menos notáveis? Não faz sentido, a menos que essas fundações profundas representassem uma variedade diferente de ameaça, não estrutural, histórica. Porque se as pontes da Europa e América do Norte genuinamente exibissem construção em profundidades impossíveis para suas eras documentadas, e se certas dessas fundações sugerissem construção ao ar livre, ao invés de subaquática, então a narrativa aceita completa da história recente começa a desmoronar. Imagine o que significaria se pontes modernas atravessando nossos rios fossem meramente os remanescentes superiores de estruturas muito maiores, construídas quando o nível do solo era metros mais alto, antes de algum evento catastrófico enterrar suas bases e encher os vales com água. Imagine o que significa se as pontes não foram construídas através de rios, mas através de terras que subsequentemente se tornaram rios através de transformação geológica rápida. E talvez seja por isso que as descobertas de águas baixas foram silenciosamente esquecidas, não para salvaguardar a infraestrutura, mas para salvaguardar a narrativa. As filmagens de inspeção remanescentes transmitem sua própria narrativa, engenheiros posicionados ao lado de fundações que se estendem impossivelmente profundas, ornamentação que sugere construção ao ar livre, proporções que implicam superestruturas desaparecidas. Essas não são as variedades de descobertas que historiadores preferem abordar, são as variedades que preferem não reconhecer absolutamente. E isso nos traz à questão definitiva. Porque as fundações mais profundas, a arquitetura submersa mais elaborada, as estruturas geologicamente mais problemáticas, foram deixadas não examinadas quando níveis d'água retornaram? Porque quando você recua, a configuração torna-se aparente. As profundidades impossíveis foram ressubmersas. Os entalhes profundos ornamentados foram ressubmersos. As fundações superdimensionadas foram ressubmersas. A evidência de sedimento catastrófico foi ressubmersa. E até porções da documentação de inspeção desapareceram, quase como se a seca houvesse inadvertidamente divulgado um capítulo da história que não deveria surgir. Um capítulo sugerindo níveis de solo metros mais altos que o presente. Um capítulo sugerindo transformação geológica rápida, ao invés de mudança gradual. Um capítulo sugerindo um evento catastrófico recente que enterrou infraestrutura existente e criou nossos rios atuais. Um capítulo mais recente do que nos ensinam a acreditar. E por um breve momento em nossa década, as águas recuaram suficientemente para revelá-lo. Mas ao invés de investigá-lo minuciosamente, permitimos que as águas subissem novamente. Resubmerso, arquivado, esquecido ou fingido. Porque se as grandes pontes da Europa e América do Norte erguem-se sobre fundações construídas para um mundo diferente, então a questão genuína não é o que foi revelado durante as secas, é o que mais permanece sob as águas do mundo. Que outras pontes, que outras fundações, que outras estruturas aguardam em profundidades que uma vez foram terra seca? As inspeções de pontes não foram meramente avaliação de infraestrutura, foram um vislumbre, um breve vislumbre inadvertido em uma versão da história que nunca deveríamos testemunhar. Porque se isso é o que uma seca revelou, imagine o que drenagem completa mostraria. Algo construído antes das águas virem. Algo de antes do dilúvio.